Bom dia, pessoal. Continuando nossos estudos a respeito de função afim, hoje iremos analisar a respeito do crescimento e decrescimento relativos à função afim, zero da função e estudo do sinal, certo? Estudaremos a respeito desses conceitos aqui, tanto em sua representação algébrica quanto em sua representação geométrica, ou seja, iremos efetuar a conversão de representação aqui do sistema para que a gente possa ampliar mais nosso campo de conhecimento, né? E favorecer, claro, a aprendizagem desses conceitos, certo? Inicialmente, com relação à função afim dela ser crescente ou decrescente, a gente vai analisar o seguinte. Considere dois elementos do domínio da função, né? Considerar aqui o elemento x2 e o elemento x1, em que x2 é um elemento maior do que x1, certo? Então, assim, a gente vai tentar fazer o quê? Pegar esse elemento que x2, que é o domínio, e efetuar operações com ele de maneira que se assemelhe à formação básica da função afim. Como que é a representação genérica da função afim? A gente lembra que é do tipo f de x igual a x mais b. Então a gente já tem aqui o x que é do domínio. Nós temos o x2 no primeiro membro e o x1 no segundo membro, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Pegar e multiplicar essa equação aqui por a. Os dois membros dela por a, tanto o primeiro membro quanto o segundo, certo? Só que existem alguns casos, existem três casos na verdade. O A pode ser maior que zero, o A pode ser menor que zero, ou o A pode ser igual a zero, como terceiro caso que a gente vai estudar no próximo slide. Observe, se A for maior que zero, essa equação vai variar de uma forma. Se A for menor que zero, ela, quando você efetuar a operação de multiplicar por A, ela irá variar de uma outra maneira. Observe, multiplicando essa equação então por A maior que zero, ou seja, A é um coeficiente aqui que é maior do que zero, então vai ficar como? A vezes x2 maior do que A vezes x1, ou seja, você multiplicou os dois membros dessa equação por A, certo? Isso é correspondente a x2 mais ax1, a gente multiplicou que A por x2, certo? E A vezes x1. Observe, a formação básica da função afim a gente já viu que é do tipo ax mais b, ou seja, para que se assemelhe com esse primeiro membro aqui, só falta somar o valor de b, certo? Então a gente vai pegar e somar b tanto no primeiro membro quanto no segundo membro da desigualdade, certo? Fica lá como ax2 mais b maior que ax1 mais b. Essa desigualdade implica nessa, porque se você adiciona b no primeiro membro e adiciona b no segundo membro, então ficará verdadeira essa desigualdade, né? Ou seja, ax2 mais b realmente é maior que ax1 mais b, certo? Ok. Então, isso aqui é a representação genérica da função afim que a gente já conhece, ou seja, é desse tipo, ó. Uma função de x2, ou seja, f de x2, ax2 mais b. E esse aqui, esse segundo membro da desigualdade, é f de x1, que é ax1 mais b, em que x1 é o elemento do domínio dessa segunda parte da desigualdade, e x2 é o elemento do domínio da segunda parte, da primeira parte da desigualdade, certo? Então, o que a gente conclui aqui nesse primeiro item? O domínio x2 maior que x1 e a imagem f de x2 maior que f de x1. Tá? x2 é o domínio e f de x2 é a imagem. x1 é o domínio e f de x1 é a imagem, ou seja, quando o domínio for maior, quando o domínio x2 é maior que o domínio x1, a imagem de f de x2, a imagem de x2 é maior que a imagem de x1, ou seja, é uma função crescente, porque de acordo com o domínio aumenta, a imagem também aumenta, ó, x1 aumentou para x2, f de x1 aumentou para f de x2, ou seja, a função é crescente, porque quando o domínio aumenta, a imagem também aumenta, a imagem também cresce, certo? Agora o segundo caso, em que você vai multiplicar essa desigualdade por A, no entanto, A é um elemento menor do que zero. Olha o que acontece. x2 vezes A, ou seja, A vezes x2, e A vezes x1. No entanto, o símbolo de maior aqui não está maior, está menor. Por quê? Quando você multiplica uma desigualdade por um número negativo, e nesse caso a gente sabe que A é negativo porque A é menor que zero, a desigualdade ela inverte. Por que isso acontece? Vou dar um exemplo aqui, observe. Considere que você tem aqui 7 maior que 3. Verdade, né? Se você multiplicar essa desigualdade por menos 1, ficará como menos 7 e menos 3. E menos 7, na verdade, é menor do que menos 3. Está aí um exemplo, ou seja, quando você multiplica uma desigualdade por um elemento negativo, o sinal da desigualdade ele inverte. Então, nesse caso, deixou de ser maior e passou a ser menor. Ou pode ser vice-versa. Se fosse menor, passaria a ser maior, tá? Então, de x2 maior que x1 ficou ax2, porque eu multipliquei por A, menor do que ax1. Por que menor? Porque A é menor do que zero. Quando você multiplica a desigualdade por um menor que zero,
o símbolo de desigualdade ele inverte. Então passou de ser maior para menor, certo? Ok. Então ficou assim, AX2 menor que AX1. A gente vai fazer semelhante ao caso anterior. Somar o elemento B a ambos os membros para que se assemelhe à função afim, tá? Então ficou AX2 mais B, porque eu somei B no primeiro membro dessa desigualdade aqui, certo? Menor do que AX1 mais B, ou seja, eu somo B tanto no primeiro quanto no segundo membro. Certo? Ou seja, isso aqui é a imagem da função dado o domínio x2, ou seja, f de x2 é correspondente a ax2 mais b, e ax1 mais b corresponde a f de x1, ou seja, é a imagem quando o domínio for x1, ou seja, f de x1, certo? Quem é f de x1 é igual a x1 mais b, quem é f de x2 é igual a x2 mais b, por isso que eu substituí aqui, ou seja, se tem um símbolo de menor, então significa que f de x2 é menor do que f de x1. O que aconteceu agora? A gente começou o seguinte, o domínio x2 é maior que o domínio x1, no entanto, a imagem de x2 é menor do que a imagem de x1. Ou seja, quando o domínio cresce, x1 cresceu para x2, na verdade aconteceu ao contrário com a imagem decresceu, f de x1 decresceu para f de x2, ou seja, x2 maior que x1 e f de x2 é menor do que f de x1. Quando o domínio cresce e a imagem diminui, essa função ela é o quê? Decrescente. Então, primeiro caso, domínio crescendo e imagem crescendo, função crescente. Domínio cresceu e imagem diminuiu, então a função é decrescente, certo? Você analisa isso aqui também, pessoal, pelo fato do coeficiente A. Então, assim, quando você olha na função e você vê que A é maior que zero, ou seja, A é positivo, a função é crescente. Então, quando você olha na formação da função e você vê que A é negativo, ou seja, menor que zero, a função é decrescente, analisando apenas a formação algébrica dessa função, certo? Analisando a representação gráfica do que a gente comentou no slide anterior, temos o seguinte, ó, quando a função é crescente, que é o caso em que A é maior que zero, você olha o seguinte, ó, o gráfico dela é desse tipo. De certa forma, ele está para a direita, né? Observe x1, x2. A imagem, o domínio cresceu, né? x1 e x2, isso aqui, ó. x1 é nesse ponto, x2 é aqui. Então, quando o domínio era x1, a imagem era f de x1. Quando o domínio foi x2, que o domínio aumentou, a imagem também aumentou, ó, f de x2. Perceba que f de x2 é maior do que f de x1. Então, x1 o domínio cresceu, a imagem também cresceu, saiu de f de x1 para f de x2. Está acima aqui, é maior, certo? De maneira semelhante na função decrescente. Perceba. A gente tem aqui domínio x1, domínio x2. Então, f de x1 está aqui e f de x2 está aqui. Então, x1 é o domínio, f de x1 é a imagem correspondente a x1. x2 é o outro domínio e f de x2 é a imagem correspondente a esse domínio x2. Perceba que x2 é maior do que x1, certo? Ó, no eixo numérico aqui na horizontal, x2 é maior do que x1, onde que a setinha está aparecendo, ó, x1, x2, então x2 é maior que x1. No entanto, a imagem, se você olhar no eixo vertical, o f de x1 é maior do que o f de x2. Perceba que ele está acima. Então, o que está acontecendo? O domínio aumentou, x1 para x2. No entanto, a imagem diminuiu, f de x1 para f de x2. Perceba que ó, decresceu essa representação gráfica aqui. Ó. O f de x1 diminuiu para o f de x2. Quando o domínio aumenta, a imagem diminui. Então, é o caso que a função é decrescente. Então, você percebe que o valor, quando o alfa é negativo, a representação gráfica da função afim será uma reta assim para a esquerda, ou seja, que é decrescente. Então, no primeiro caso, só analisando o gráfico, você já consegue perceber se a função é crescente ou decrescente, certo? Para a direita ou para a esquerda, quando é referente à função afim, correto? Ok. Vamos analisar agora, então, o terceiro caso, né, que é a função afim constante. Perceba, a gente comentou a princípio que quando a gente tivesse os elementos do domínio x2 maior que x1, a gente iria multiplicar por A para se assemelhar à formação algébrica da função afim. O A ele teria três possibilidades. Ou ele seria menor que zero, maior que zero ou igual a zero. Então, os dois primeiros casos a gente já fez, que é o caso que A é maior que zero, a função é crescente. A menor que zero, a função decrescente. E agora o terceiro caso, quando A é igual a zero. Já é constante. Vamos analisar por quê. Então, assim, a gente vai pegar essa desigualdade e multiplicar por A, como a gente já fez anteriormente. Só que agora a gente já sabe que A é igual a zero. Então, ó, o que vai acontecer? A vezes x2 maior que A vezes x1. Multiplicamos essa equação por A. Ficou bom. Como A é zero, então 0 vezes x2 ficou zero. Tá?
0 vezes x1 ficou 0. Então, na verdade, não é 0 maior que 0, é 0 igual a 0. Porque ambos os membros aqui resultaram em 0. Certo? Então, na verdade, ficou em igualdade, deixou de ser desigualdade. Então, a gente vai pegar e somar b a ambos esses membros. Ó. Então, 0 mais b e 0 mais b, como a gente fez anteriormente. Somar o b para se assemelhar à função afim. A x mais b. Então, ficou como 0 mais b é b, 0 mais b é b. Então, assim, quando o domínio foi x2, o resultado final aqui foi b. Quando o domínio foi x1, a imagem foi b também, ou seja, o domínio é maior, ó, x2 é maior que x1. No entanto, as imagens são iguais, b é igual a b, olha. Ou seja, a imagem de x2, o f de x2, é igual à imagem de x1, que é f de x1. Ou seja, se você mudar o domínio, a imagem está permanecendo fixa, está permanecendo constante. Então, você percebe que essa função afim é uma função constante. Você aumenta o domínio, no entanto, a imagem permanece fixa, permanece a mesma. Vamos analisar, então, a representação gráfica desse caso. Ó, é um tipo é uma reta, né, em que ela é paralela ao eixo das abscissas. Ó, perceba aqui. Ou seja, você escolheu aqui dois domínios, x1 e x2. Percebe que o x2 é maior que o x1. No entanto, a imagem de x1 ó, é aqui, f de x1. E a imagem de x2 também é no mesmo ponto. É o f de x2, ou seja, a imagem de x1 é igual à imagem de x2. Então, f de x1 é igual ao f de x2. Então, esse tipo de função afim, nessa representação gráfica aqui, é considerado como função constante. Tá? Então, nós analisamos três casos. A função crescente, os três casos, né? A função decrescente e a função constante, certo? Crescente, a reta está para a direita, a decrescente está para a esquerda, e a constante é uma reta aqui paralela ao eixo das abscissas, tá? Esse eixo horizontal aqui, correto? Ok. Vejamos um exemplo, então. Dada a função afim de lei f de x igual a menos 2 mais m vezes x mais 5, discutir para que valores reais de m a função é crescente, decrescente ou constante. Perceba, o que vai interferir na formação algébrica da função, se ela for crescente, decrescente ou constante? O que interfere é o valor de a. Lembra? Quando a maior que zero é crescente, quando a menor que zero, a função é decrescente, quando a é igual a zero, a função é constante. Então, quem é o a dessa função aqui? F de x igual a menos 2m mais f de x igual a menos 2 mais m vezes x mais 5. Quem é o valor de a aqui? Lembra como que é a formação? F de x igual a x mais b. Então, quem é que está multiplicando por x aqui? É menos 2 mais m. Então, o valor de a, o coeficiente a, é tudo isso aqui, ó, menos 2m mais menos 2 mais m, correto? Tudo isso aqui é a. E o valor de b é o 5, certo? Então, falando novamente, f de x igual a x mais b. Então, quem multiplica por x é o valor de a, que nesse caso é menos 2 mais m, certo? E o 5 é b. Mas para a gente analisar se a função é crescente ou decrescente ou constante, a gente só precisa observar o coeficiente a, certo? Então, vamos fazer e relembrar o que a gente estudou nos slides anteriores. Observe que o coeficiente de x nessa função é quem? Menos 2 mais m. Ou seja, o coeficiente a que multiplica por x é menos 2 mais m. A função é crescente se o a for maior que zero. Ou seja, se menos 2 mais m, se esse item aqui for maior que zero. Ou seja, menos 2 mais m maior que zero, m maior do que 0 mais 2, que na verdade é m mais 2. Ou seja, para todo valor de m maior que 2, a função será crescente. Porque se você substituir aqui um valor de m maior que 2, o resultado dessa soma aqui será positivo. Então, a função é crescente, tá? A função é decrescente se menos 2 mais m for menor que 0, ou seja, o a menor que 0. Então, menos 2 mais m menor que 0, resolvemos só parênteses aqui, tá? M menor do que menos, m menor do que 2, na verdade, tá? Ou seja, se você substituir um valor de m aqui menor do que 2, essa função será decrescente, porque esse valor aqui irá ficar negativo. Vamos testar? Suponha que você substituiu o m por 1. Menos 2 com mais 1, menos 1. Com menos 1, x mais 5. Se o valor de a é negativo menos 1, então a função é decrescente realmente, certo? E tem um terceiro caso que a função é constante, se o valor de a for igual a 0, ou seja, se menos 2 mais m for igual a 0. Então, ó, se m for igual a 2. Se você substituir o m por 2, que essa função será constante. Vamos ver. Menos 2 com mais 2, 0. 0 vezes x, 0. Ficou f de x igual a 5, ou seja, uma função constante. Para todo valor de x, o resultado será 5, porque essa parte multiplicada aqui pelo x será nula. Tá? Irá ficar f de x igual a 5. Tá? Então, aqui a gente analisou aqui a função, quando a função é crescente, decrescente ou constante, a partir do seu coeficiente
é a, certo? Ok. Outro caso, zero da função afim. Nós já respondemos algebricamente alguns casos referentes ao zero da função afim. O que é o zero da função afim? Você tem aqui a formação básica da função, né? f de x igual a x mais b. Vamos demonstrar isso primeiro. Ok. Você tem a função. Quando você quer encontrar o zero da função, você quer saber o seguinte. Para qual valor de x que quando eu substituir essa função aqui, a imagem, o resultado numérico dela será zero. Deixará essa função nula. Então você quer descobrir o valor de x, o valor do domínio, que terá imagem, ou seja, f de x igual a zero. O que você vai fazer então? Qual é o valor de x que quando eu substituir aqui nessa função, tornará essa igualdade igual a zero. Então, primeiramente a gente tem uma função, agora a gente tem uma equação, porque a gente pegou essa expressão aqui do segundo membro e igualou a zero, um valor fixo. Então a gente tem que resolver essa equação aqui agora, tá? Descobrir o valor de x que deixa ela igual a zero. Então, ó, 0 igual a x mais b é correspondente a x mais b igual a zero, tá? A gente só inverter a igualdade. Isolando o x vai ficar como? Ax igual a menos b, né? X é igual a menos b dividido por a, ou seja, o zero dessa função é sempre assim. Quando você quer encontrar o zero da função afim, é só você dividir o valor de b por a e multiplicar por menos, ou pode fazer passo a passo como a gente já fez aqui, certo? Observe então um exemplo. Calcular o zero da função g de x igual a 2x mais 3, ou seja, o zero da função você pega o segundo membro dessa função aqui iguala a zero, e deixa de ser função e passa a ser equação. Então, ó, g de x igual a 2x mais 3, 2x mais 3 igual a zero, porque a gente quer subir o valor de x que terá imagem zero, ou seja, que tornará essa igualdade, essa expressão aqui igual a zero, correto? Então, a 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 dividido por 2, ou seja, o zero dessa função aqui é menos 3 meio, certo? Agora, como que fica representado isso no gráfico da função? Observe, quando o domínio for menos 2, ou melhor, menos 3 meios, a imagem será zero. Então, ó, quando o domínio é menos 3 meio, a imagem é zero. A imagem não está nem acima nem abaixo. A imagem no eixo é vertical, ou então a imagem é nula, é justamente aqui. Então, assim, zero da função é sempre o ponto de interseção da representação gráfica daquela função com o eixo das abscissas, tá? Esse eixo é horizontal aqui. Então, esse ponto que é intersecta aqui é sempre o zero da função. Nesse caso, ele vale quanto? Menos 3 meio. Se você já marca esse ponto aqui e já olha na função e vê o termo independente que é 3, que é o ponto de interseção aqui, ó, você já consegue desenhar a reta, tá? Então, o zero da função e o ponto que refere ao termo independente aqui, tá? Então, o zero da função é o ponto de interseção da representação gráfica com o eixo x, tá? O eixo das abscissas aqui, tá? Então, menos 3 meio. Ou seja, quando o x é menos 3 meio, a imagem é zero. Por isso que zero da função, tá? Ok, que na verdade é dividir b por a e multiplicar por menos, né? Quem é b aqui? 3, o a é 2. Então 3 dividido por 2 multiplicado por menos. Então fica menos 3b. Aqui é o que aparece aqui, ó. Tá? Ok. Estudo do sinal da função, pessoal. Novamente a gente vai fazer o estudo algébrico e o estudo geométrico. Então, estudem aí com calma, anotem, estudem no livro, tá? Vamos entender o conteúdo. Observe. Quando a gente faz estudo de sinal da função afim, é o seguinte: uma mesma função, lembra que a função, ela, como a gente já viu, ela pode ser crescente, decrescente ou constante, né? Então, só que essa mesma função, mesmo ela sendo crescente, por exemplo, em um determinado intervalo dela, ela terá a imagem positiva, em outro intervalo dela, ela terá a imagem negativa. Então é isso que a gente vai estudar. Quando que a imagem dela é positiva e quando que a imagem dela é negativa. E também o ponto em que a imagem é nula. Por isso que a gente fala estudo de sinal da função. Ou seja, quando a imagem é positiva, quando a imagem é negativa e quando a imagem é nula. Tá? A gente vai separar aqui em dois casos. Primeiro a gente vai estudar a função crescente, quando a é maior que zero, e depois a função decrescente. Tá? Então considere aqui, função crescente, a maior que zero. Observe. Se a função é crescente, e a gente tem aqui, primeiro a gente vai estudar o ponto em que ela é nula, ou seja, f de x igual a zero, ou seja, é o zero da função, né? Então, zero é igual a x mais b igual a zero, ax igual a menos b, x igual a menos b sobre a, que é o zero da função que a gente já viu no slide anterior, tá? Ok. Ou seja, essa função será nula toda vez que o x for menos b sobre a, correto? Menos b é uma fração que é menos b sobre a. Observe. E a função será positiva, ou seja, f de x maior que zero, quando? Quando ax mais b for maior que zero, porque é o f de x, né? Então, ax maior que menos b, x maior que menos b sobre a. Então, assim, quando a função é crescente,
ela será nula quando x for menos b sobre a. Ela será positiva, ou seja, maior que zero, quando x for menos b for maior que menos b sobre a. E ela será negativa, ou seja, menor que zero, quando x for menor que menos b sobre a. Então a gente analisou aqui os três casos, porém tendo como parâmetro o menos b sobre a. Vai clarear mais e vai facilitar mais o entendimento agora, que vocês vão ver a apresentação gráfica, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Observe. Essa função é crescente, então por isso que o gráfico aqui está para a direita. É isso que eu estava querendo, por isso que eu fixei esse parâmetro aqui, tá? Função crescente. Estamos estudando esse caso que a função é crescente. Perceba. Esse ponto aqui, menos b sobre a, é o ponto em que a função é nula, ou seja, a raiz da função. Então, a função é nula, é igual a zero quando x for menos b sobre a. No entanto, quando x for maior que menos b sobre a, perceba aqui, ó, maior que menos b sobre a, ou seja, a partir desse domínio aqui, quando o domínio for maior que menos b sobre a, essa função será o quê? Positiva. Por que positiva? Qualquer valor do domínio que você substituir na função aqui, ó, a imagem será positiva. Se você escolher esse ponto aqui do domínio, ó, olha lá na função, a imagem será positiva. Você está acima do eixo das abscissas. Então, nesse intervalo aqui, a função é positiva quando x for maior que menos b sobre a. No entanto, vocês já percebem que, reciprocamente, quando x for menor que menos b sobre a função é o que? Negativa. Então, isso é estudo de sinal da função. Nesse intervalo, quando o intervalo do domínio for menor que menos b sobre a função é negativa. Quando ele for maior que menos b sobre a função é positiva. Quando ele for um ponto exatamente de interseção, que é o menos b sobre a função é nula, ou seja, é o zero da função. Tá? Então, isso é estudo de sinal da função. Você analisar os intervalos de variação do sinal dessa função, certo? A gente analisou o caso em que a função, o gráfico dela é para a direita, porque é crescente. Vamos analisar o caso em que ele é para a esquerda. É muito parecido, tá? Observe. O segundo caso, ou seja, a função decrescente, quando é menor que zero. Perceba. Então, já resumi aqui os cálculos. Ó. F de x igual a zero quando x for igual a menos b sobre a, é o ponto de interseção. Nesse caso, ela é nula. O f de x vai ser maior que zero nesse caso, aqui, ó. Aqui atrás, ou seja, quando o domínio for menor que menos b sobre a, porque é essa parte que está acima do eixo x. Perceba que quando o domínio for menor que menos b sobre a imagem será positiva. Se você escolher um ponto do domínio aqui e olhar na função, o resultado dessa imagem, o resultado desse domínio aqui, ó, será positivo. Então, todo valor do domínio menor que menos b sobre a função será positiva. No entanto, todo valor do domínio escolhido para essa função em que o for maior que menos b sobre a, ó, quando ele for maior que menos b sobre a, perceba que a imagem é negativa, correto? Então é isso que a gente vai estudar. Ó, quando a função será positiva quando? Será maior que zero quando? Quando o x for um elemento menor que menos b sobre a. Será negativa quando? Quando o x for maior que menos b sobre a. Perceba que quando o domínio for maior que menos b sobre a, aqui, ó, a imagem, ó, está aqui abaixo do zero. Então a imagem é negativa, tá? A imagem você olha no eixo da vertical que é y. Então aqui é negativo e acima é positivo. Então é esse caso aqui, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para facilitar. Observe. Vamos ensinar o sinal da função afim dada por g de x igual a 2x mais 3. Que é um caso que a gente já estudou. É a mesma função que a gente estudou anteriormente, o zero dela, tá? É o mesmo exemplo. Observe. Temos o zero da função, que é o parâmetro. A partir do zero da função você faz todo o sinal, tá? É igual a 2x mais... qual é o zero da função? Você pega a função igual a zero. Então 2x mais 3 igual a zero. 2x igual a menos 3. X igual a menos 3 meios. Ou seja, o zero da função afim é menos b dividido por a. Então é menos 3 dividido por 2. Certo? A gente fez os cálculos e nós encontramos aqui, né? Ok. Então, se esse é o zero da função e é o parâmetro de estudo de sinal, o que você vai fazer? Fazer estudo de sinal agora, ó. G de x será igual a zero, ou seja, a função será nula quando x for igual a menos 3 meio. Quando o domínio for menos 3 meio, o resultado, a imagem dessa função será nula, ou seja, g de x igual a zero quando x for igual a menos 3 meio. No entanto, quando o x for maior que menos 3 meio, como ela é uma função crescente, quando o x for maior que menos 3 meio, o g de x será maior que zero, será positivo. E o g de x será negativo, ou seja, menor que zero, quando x for menor que 3 meios, tá? Menor que menos 3 vezes, na verdade, tá? Você já fez o estudo de sinal aqui. Vamos analisar isso pela representação gráfica, que muitas pessoas, na verdade, constroem esse gráfico para depois fazer o estudo. Fica mais fácil, às vezes, tá?
Nessa representação geométrica, o que você faz? Você traça um eixo aqui só da horizontal suficiente, não precisa completar o plano cartesiano aqui, tá? Só com o eixo da horizontal, só o domínio, tá? Então, digamos que o eixo x aqui, certo? Você já percebe o seguinte, que o zero dessa função é menos 3,5. Então, você marca o ponto menos 3,5, já que é o ponto de interseção do gráfico da função com o eixo das abscissas, ou seja, menos 3,5 é um valor numérico, né, entre menos 1 e menos 2. Então, aqui, ó, menos 3,5, né, que é menos 1,5, na verdade. Então, ok, menos 3,5, marcamos. Como essa função é uma função crescente, porque o valor de A é positivo, ou a representação gráfica dela é para a direita. Tá? Então, traçamos uma reta aqui um pouco para a direita, correto? Passando por esse ponto. Então, digamos que essa é a representação geométrica dessa função. Você já percebe o seguinte, você vai ter que fazer estudo sinal. Onde que ela é positiva, onde que ela é negativa e onde que ela é nula. Você vai perceber o seguinte, o momento que essa função é nula, o zero da função, é justamente nesse ponto aqui de interseção, ó, que é o ponto que ela intersecta o eixo das abscissas, ou seja, a imagem não é nem positiva nem negativa. Então, o jeito x igual a zero, quando x for igual a menos 3,5, que é o ponto de interseção aqui. No entanto, quando o domínio for menor que menos 3,5, antes aqui, essa função é o que? Negativa. Por que ela é negativa? Porque ela está abaixo do eixo x aqui. Então, a imagem dela é negativa. Se você substituir o menos 3 nela aqui, a imagem vai ser negativa. Está abaixo. Tá? Então, e quando o domínio for maior que menos 3,5, a imagem será positiva. Então, por isso que ele escreveu aqui. Ó, quando o domínio for igual a menos 3,5, a imagem é nula. Quando o domínio for maior que menos 3,5, ou seja, maior que menos 3,5, nesse sentido aqui, tá? A imagem é maior que zero, não tem um sinal de mais. E quando o domínio for menor que menos 3,5, a imagem será negativa, ou seja, g de x menor que zero. Tá? Então, assim, g de x igual a zero para x igual a menos 3,5, g de x maior que zero para x maior que menos 3,5, e g de x menor que zero para x menor que menos 3,5. É assim que você faz o estudo sinal da função afim. Tá? Você pode utilizar essa representação gráfica aqui primeiro, tá? Você descobre o zero da função, constrói esse tipo de representação aqui, ó, não precisa ser no plano cartesiano completo, só com eixos abscissas, tá? E aí você vai e faz esse estudo aqui, tá? Você analisa a partir do gráfico e da sua função, você já consegue fazer esse tipo de estudo, tá? Lembrando que se a função fosse decrescente, se ela fosse para a esquerda aqui, seria muito semelhante, só que a parte positiva seria antes e a parte negativa seria depois, tá? Como a gente já viu lá na demonstração anterior, correto? Certo? Então, bons estudos para vocês. Continuem, estudem o livro, tá? O livro didático, e respondam os exercícios, tá? Esclareçam suas dúvidas. Até mais.